do jeito que está aqui esse desenho, está óbvio, né? Você pode ter duas soluções. E se toda a parábola tem essa cara aqui, se move para cima e para baixo, pode mudar a posição, andar para a esquerda e para a direita, muda a solução. Se o gráfico passar do eixo X aqui, ele não tem nenhuma solução. Se ele tocar o eixo X, ficar tangente ao eixo X, só tem uma solução. Explica tudo o que a gente fez até agora. Esse gráfico é super bacana. Alguém me fez uma pergunta aqui. Da onde veio essa forma? Então, deixa eu voltar na equação geral para explicar só uma coisa aqui. Vejam, como eu falei, vou convencendo vocês aos poucos das coisas. Não é tão imediato. Eu tenho essa expressão, isso é um polinômio de segundo grau. Todo polinômio de segundo grau é determinado pelas três constantes A, B e C. Ou seja, variando isso, eu cubro todos os polinômios de segundo grau. Esta expressão aqui é um outro polinômio de segundo grau, em princípio. Se a gente desenvolver, a gente obtém essa expressão. Observem que eu tenho aqui o mesmo coeficiente A. Aqui tem uma expressão que envolve... Então, uma vez que você me dê esse polinômio, esse A é o mesmo. Eu poderia ter posto uma outra letra a ser determinado, mas como eu já sabia que esse aqui era x ao quadrado, vai aparecer ax ao quadrado, eu coloquei já o A aqui. Esse termo aqui, uma vez que o A está determinado, sabendo o A, eu determino o x0 em função do B, porque eu tenho que ter esse cara aqui igual a esse. E uma vez que eu conheça o A e o x0, eu descubro o D, igualando essa expressão aqui. Então, esse aqui é o C, esse aqui é o sinal engloba o B, esse aqui é o próprio A. Então, dado este polinômio, eu acho os valores de A, que já está lá, x0 e D, tal que esse polinômio é igual a esse. Este polinômio é igual a esse. E se você me der um polinômio nesse formato, eu desenvolvo e acho o polinômio nesse formato. Eu determino o A, o B e o C. O que eu quero dizer é o seguinte, que todo polinômio nesse formato eu posso transformar num polinômio deste formato. Aqui tem 3 parâmetros, aqui também tem 3 parâmetros. A, x0 e D. Só que não está nesse formato, um pouco diferente. Então não é que o A é A, o x0 é o B, não é isso. O A é o A, que eu escolhi já a priori. Mas o B é igual a menos 2x0A. E o C é igual a ax0 ao quadrado mais D. E a partir disso, igualando essas eu tenho 3 equações, A igual a A, está satisfeita automaticamente. Dessa aqui, então o A já está determinado, esse A aqui é o mesmo que vai aparecer aqui. Então daqui eu tiro o valor de x0. E dessa equação eu determino, se daqui eu já tinha o A, determino o x0, ponho aqui, A, x0 é conhecido, eu determino C em função de D e vice-versa. Então, novamente, todo polinômio, segundo grau, pode ser colocado nessa forma. A partir daqui, eu determino as soluções. Esta é a fórmula de Bhaskara, em geral. Você substituir A, B e C nesse nosso formato aqui, resolver aquilo ali, colocar aqui, dá a fórmula de Bhaskara. Então, você não precisa saber a fórmula de Bhaskara. Então, eu quero voltar agora. Agora eu vou explicar para vocês por que eu acho mais interessante saber isso aqui do que resolver pela soma e pela diferença. Pela soma e pelo produto das raízes lá. Este polinômio, vamos pegar esse polinômio aqui. E vamos escrever novamente naquele formato. Então ele pode ser escrito, nós acabamos de escrever lá, x menos o x0 é 3 meios, então ele pode ser escrito assim. D
é menos 1/4. Está aqui. Então é isso aqui que eu acabei de escrever aqui em cima. Este polinômio, ele se traduz nessa nova forma, onde aqui o x aparece, na verdade, no monômio de primeiro grau ao quadrado, e aqui é um termo, uma constante, que é diferente disso aqui. O que nós fizemos aqui, basicamente, é não eliminar, porque ele está implícito aqui, mas é absorver esse termo aqui. Então, uma outra técnica para fazer isso é escrever assim: x2 menos 3x mais... eu não queria usar D, então vamos usar uma letra E. Eu quero que isso aqui, num certo sentido, seja um quadrado perfeito. Que é uma coisa assim. Então vejam que aqui tem o x ao quadrado. Então eu quero que isso aqui seja esse x menos x0 ao quadrado. Aqui é a forma que se descobre quem é o x0. Porque depois a constante que vai sobrar aqui, eu absorvo em outro lugar. Então eu quero somar, e na verdade então a conta é somar e subtrair um número. Eu somo o E aqui e subtraio o E daqui. Então essa é uma outra forma de olhar isso aqui. Eu faço, esse aqui é uma parte da equação assim. Na verdade, essa é a conta algébrica que a gente, depois que aprende bem, faz. Onde esse cara aqui é um quadrado perfeito. Então, se é x2 menos 3x mais z, qual que é o número que eu tenho que pôr ali para que aquilo ali vire um quadrado? Então, é basicamente assim. Um monômio do primeiro grau ao quadrado. Então, como é que isso aqui dá um quadrado? Eu tenho que somar um número, depois subtraio. Essa expressão é igual a essa, porque eu somei e subtraí o mesmo número. Esse é um truque que nós vamos usar muitas vezes no cálculo. Somar e subtrair uma expressão para arrumar a minha expressão. Então, para isso aqui chegar nessa forma, esse aqui é o x2 menos 2x0x mais x0 ao quadrado. E a gente vê, então, que o x0, o 2x0, é o menos 3, portanto, x0 é igual a menos 3 meios. E o E é o x0 ao quadrado. Então, eu vou somar e subtrair o x0 ao quadrado que eu obtive dessa equação aqui. Então, a conta, em geral, é assim. Depois que você aprende bem e está acostumado e decorou o método, isso é para entender o método. Mas depois que você decorou o método de completar quadrado, você pega esse cara. Esse aqui é o x0 sobre 2. Né? Eu tenho que dividir... Desculpa, esse aqui é o 2x0. Eu tenho que dividir isso aqui por 2. E o cara que eu somo, é o x que eu subtraio, é o x0 ao quadrado. Então, eu vou botar logo x0 é igual a 3 meios. E eu vou somar, na verdade, subtrair. Esse E vai ser o x0, esse aqui. Quando eu fizer a conta, esse aqui, o E, que eu subtraio, eu somo lá e depois eu subtraio, o E é o x0 ao quadrado, que é o 9/4. Então, essa expressão aqui fica x2. Eu não preciso mais escrever x2, eu já sei, menos 3 meios ao quadrado. Isso aqui é isso aqui. Menos esse cara aqui. E mais 2 veio da equação. Essa expressão é a mesma que essa. E agora, quando eu fizer essa subtração, vai dar 1/4 aqui. Então, completar o quadrado, em geral, a gente vai fazer isso. Se você esqueceu isso aqui, você volta e lembra que você quer escrever nessa forma. Então, a técnica, eu vou dar uma resumida aqui na técnica. Agora nós vamos... Veja, a gente sempre desenvolve a coisa, depois a gente dá uma resumida e transforma numa tecnologia. Então, a tecnologia nós vamos fazer aqui. Completar quadrados, essa é a tecnologia. E além dessa aplicação, que é descobrir a fórmula de Bhaskara, tem uma outra muito importante, que eu vou dar em seguida. Que não é assunto do cálculo, mas é assunto da GA. Então, vamos lá. Eu vou ter A x2 mais bx, agora método. Vamos escrever grande aqui, para aparecer no fim. Método de completar o quadrado. Resumo.
Começa a equação de segundo grau completa. Eu extraio esse A para fora. Então eu vou completar o quadrado que fica mais fácil dessa parte aqui. Então o que eu tenho que pôr? Se a gente olhar aqui, eu quero que isso aqui seja da forma A, x menos x0 ao quadrado, mais t. Essa é a fórmula geral. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é o seguinte. A razão que eu ponho esse A para fora é que fica mais fácil trabalhar com a expressão que está ali dentro só sem o A. Né? Então, ele está embutido aqui, ele está lá, mas eu agora trabalho com essa fórmula aqui dentro exatamente como eu fiz ali. Então, eu quero que esse cara aqui seja um quadrado perfeito, da forma x menos x0. Então, x2 mais b sobre a x mais e, da forma... Então, eu vou determinar o e para que isso aqui seja x menos x0 ao quadrado. Então, nós já fizemos essa conta. Isso aqui vai dar menos 2x0. Ó, menos b sobre 2a. Esse cara é um cara conhecido. Ele é a posição do vértice. Menos b sobre 2a, mais ou menos, trará raiz sobre 2a. Olha lá. O x0 é a posição do vértice. Então, nós vamos achar o y. Certo? Então, a primeira conta que a gente faz, para que isso aqui tenha esta forma, esse cara aqui tem que ser menos b sobre 2a. Bom, e o próximo termo, quando se expande isso aqui, é x0 ao quadrado. Então, esse cara aqui já me determina o e. O e é x0 ao quadrado, portanto, é igual a esse cara aqui ao quadrado. Então, a conta está aqui. Oi. Da onde veio quem? Aqui. Não, porque quando eu expando aqui, isso aqui é x2 menos 2x0x mais x0 ao quadrado. Para eu igualar isso com isso, menos 2x0 é igual a b sobre a. Foi o que eu tinha feito ali, não tinha o a, mas agora tem o a embutido já. Agora eu estou falando do trabalho da equação completa. Então, x0 é igual a isso, portanto, o e, que é o x0 ao quadrado, é igual a b2 sobre 4a2. É só elevar ao quadrado o x0 que eu acabei de encontrar. Então, a minha equação tem a seguinte forma. A x menos com menos dá mais. Ao quadrado. Esse cara aqui ao quadrado é essa expressão toda aqui. Já envolve, inclusive, o e. Só que eu tenho que subtrair e, por isso que eu calculei o e aqui. Menos e mais c. C sobre a, né? Aliás. Está aqui. Se alguém quiser deixar só um parênteses aqui, a gente pode usar chaves. Está aqui. Esta expressão aqui é exatamente se você olhar essa expressão, que virou essa expressão, que eu simplesmente sumei e subtraí o mesmo número. Determinei quem é o e, basicamente, e coloquei nessa forma. Determinei o x0 primeiro e depois o e. Mas agora eu vou calcular o d naquela forma. Então eu vou multiplicar por a de novo. Isso aqui vai ficar a x mais b sobre 2a. Multiplicando por a dá menos b2 sobre 4a mais c. Ó, B2 menos 4ac aqui, né? Para pôr, então, já vamos pôr assim.
multiplicar em cima e embaixo por 4a. E agora, fazemos aquilo que a gente queria fazer, que era resolver a equação. Então, eu quero pôr isso igual a zero. O que vai acontecer? Esse cara vai para lá. Vou extrair a raiz quadrada dele. Esse é o B2 menos 4AC dividido por 4A. Tem um A embaixo. Fica A ao quadrado. Extraio a raiz. Então, quando eu extrair a raiz, vai ficar x. Agora eu vou fazer a equação. Então, vamos lá. Deixa isso aqui. Essa é a expressão com o quadrado completado. Acabou. Parece complicado. Na prática, a gente faz o que eu fiz ali. Terminou, é aquela expressão ali, basicamente é essa expressão. Ali o A era igual a 1, aqui o A está genérico. E agora vai aparecer a fórmula de Bhaskara, finalmente, quando eu igualar isso a zero e resolver. Então, a fórmula de Bhaskara vem descrever A x mais B sobre 2A igual a zero, portanto, igual, passo aquela expressão toda para o lado de lá, fica B2 menos 4AC sobre 4A, e aquela expressão passar para o lado de lá, 4A ao quadrado. E agora extrai a raiz, vai aparecer a raiz quadrada e se vocês fizerem mais um passo, que é tirar esse 4A para fora da equação da raiz, porque é um quadrado, número positivo, ele é o 2A que está aqui, e aqui está a fórmula de Bhaskara. Essas duas expressões, uma com sinal positivo e uma com sinal negativo, nós já sabemos que pode dar número real, dois números reais, um número real se isso for zero, dois números reais se isso for positivo, e um número complexo conjugado, um par de números complexos conjugados se esse número for negativo, que não é muito o nosso assunto aqui. Mas, independentemente disso, esse número aqui, o menos b sobre 2a, as duas raízes, ou as duas supostas raízes, são simétricas em relação a essa posição. Porque você pega esse número, soma um número e subtrai o mesmo número. Tem uma simetria, se forem duas raízes reais, esse aqui é o vértice, o x do vértice. Mas mesmo que não sejam as raízes reais, ainda é o x do vértice. E tem uma forma de você explicitar isso melhor, foi alguém me perguntou, né, se é o x do vértice, é a seguinte, teorema, o gráfico de qualquer equação de segundo grau, ou seja, toda parábola, tem um eixo de simetria vertical, que é a reta que passa por esse x aqui. Como que se demonstra isso? O que é eixo de simetria? Significa que, e isso é uma coisa importante em funções, significa que um eixo de simetria ele pode ser qualquer reta, significa que se você traçar perpendicular, os pontos que interceptam a sua figura em relação à perpendicular, todas as perpendiculares a essa reta, eu tenho uma reta qualquer, eu tenho uma figura, eu traço a perpendicular, essa reta, as interseções estão equidistantes dessa reta. Para qualquer reta, essa é a reta, esse é o eixo de simetria. Eu tenho uma figura, não interessa. As interseções dessa figura com as retas perpendiculares são equidistantes a essa reta dada. Então isso é chamado eixo de simetria. A parábola tem uma cara assim, existe um eixo de simetria. Esse eixo de simetria, o x, é exatamente... Então, esse é um bom exercício para casa. Vocês vão aprender, vocês vão relembrar tudo o que vocês sabiam sobre a equação da reta, praticamente. Mostrem que qualquer parábola, qualquer parábola, que é o gráfico de uma equação de segundo grau desse tipo, tem um eixo de simetria que é uma reta vertical. Então, na verdade, eu já estou dizendo quem é. Mostrem que tem uma, não falei que só tem uma, falei que tem uma. Então, não é para provar que é a outra. Então,
já que tem uma, o que eu quero que mostre é que x igual a isso aqui, dá uma reta vertical, x constante, e essa reta é uma reta de simetria, um eixo de simetria dessa parábola. Esse é um exercício de demonstração. Mostre que a reta x igual, a reta é essa aqui, ó. Isso aqui agora é um gráfico de uma reta, representa o gráfico de uma reta que é x constante, então é uma reta vertical. Essa equação representa o lugar geométrico no plano dos pontos que satisfazem esta equação é uma reta vertical. O y varia livremente e o x é constante igual a menos b sobre 2a. Esta reta é um eixo de simetria da parábola da equação a, x2 mais bx mais c. E esse ponto de interseção entre essa reta e a parábola é chamado de vértice. Okay? Esse método aqui, que nós fizemos em geral, além dele servir para resolver e mostrar que a equação de segundo grau tem duas soluções dadas por aquela fórmula de Bhaskara, ele tem uma aplicação muito interessante. Que esse talvez seja o lugar onde vocês aprenderam. Alguns aprenderam em relação à fórmula de Bhaskara, outros aprenderam para achar centro e raio de um disco, de um círculo. Quem aprendeu a achar, dada a equação geral de segundo grau de um círculo, como se encontra o centro e o raio? Quem aprendeu isso? Alguém aprendeu? Aprenderam. Como é que faz? Completa-se quadrado, certo? Completam-se quadrados. Eu vou pôr uma equaçãozinha aqui assim. A equação é assim, ó. X menos x0 essa é a equação do círculo de centro e raio, centro x0, y0 e raio. Por quê? E raio R. Porque essa equação me diz que a distância de xy, que é um ponto que está variando, esse é o ponto C. Essa equação é a diferença do x ao quadrado, a diferença do y ao quadrado, triângulo retângulo, essa diferença mais essa diferença é igual a R. Mas esse aqui eu posso variar o x e o y. Triângulo, teorema de Pitágoras me diz que numa outra posição aqui, também essa distância é R. Portanto, todos esses pontos que satisfazem essa equação são os pontos que distam R de forma constante em relação ao ponto x0 e y0, portanto, é o círculo de raio R. Então, essa é a equação. Se a gente desenvolver essa equação, ela vai ter a seguinte cara, x ao quadrado menos 2x0x mais x0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y0y mais y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a equação desenvolvida. Portanto, uma expressão que tem essa, uma função que tem essa cara aqui, uma expressão polinômio em duas variáveis, que tem essa cara, deve ser uma equação de um círculo. Basta ter as seguintes propriedades. O coeficiente do x2 e do y2 são o mesmo. Se não forem iguais a 1, eu posso dividir a equação toda por esse número. Então, eu preciso ter o mesmo número multiplicando x2 e y2. Posso ter x arbitrariamente, coeficiente, y arbitrariamente. E eu determino x0 e y0 a partir daí. E o R é o raio. Então, se eu der uma expressão para vocês assim, x2 menos 2x mais y2 mais 3y igual a 6, olhando assim, não está nessa forma, né? Porque está faltando esse x0 ao quadrado e y0 ao quadrado. Mas justamente isso que a gente faz quando a gente completa o quadrado aqui e aqui colocando o x0 e y0. Que a gente determina a partir daqui. O x0 aqui deve ser 1. E o y0 deve ser 1. E o y0 deve ser menos 3 meios. Aí eu coloco, somo e subtraio esse valor aqui. Somo x0 ao quadrado aqui.
somo y0 ao quadrado aqui, subtraio o x0, agrupo para o lado de cá e acho o centro e o raio. Vamos fazer nessa conta aqui, vamos ver quanto é que dá. Então, eu vou fazer exatamente, vou completar o quadrado, vou colocar essa expressão nesse formato, na verdade, que daí é esse formato. Então, o método de completar o quadrado vai funcionar assim. Eu pego a parte do x primeiro, só para ficar mais organizado. Eu pego essa expressão, x2 menos 2x. Vou completar o quadrado aqui. Então, esse cara aqui, menos 2 é igual a menos 2x0. Portanto, x0, olha aqui a expressão, menos 2 é igual a menos 2x0. Então, x0 é igual a 1. Então, o que eu vou somar? Eu vou somar o x0 ao quadrado aqui e vou subtrair. Essa expressão é a mesma que essa aqui. Bom, já completei o quadrado. Então, ela tem a seguinte forma, na verdade, é x menos 1 ao quadrado menos 1. Completei o quadrado para o x. Agora eu completo o quadrado para o y. Então, quem que eu tenho que somar aqui e subtrair? Esse cara aqui tem que ser o menos 2y0. Portanto, o y0 é menos 3 meios. Então, o que eu vou fazer é, vou somar menos 3 meios ao quadrado e vou subtrair menos 3 meios ao quadrado. Isso me diz que o y0 é igual a menos 3 meios. Está aqui. Essa expressão é y menos 3 meios, mais 3 meios, né? Na verdade, porque y0 é menos 3 meios. 3 meios. Menos. Então, essa expressão é a mesma que essa. Eu tenho esse 6 do outro lado. Então, agora o que eu faço? Eu somo isso com isso, igual a 6. Então, eu vou ficar com a seguinte expressão. X menos 1 ao quadrado. Esse menos 1 eu vou passar para o lado de lá. Mais y mais 3 meios ao quadrado. Agora, do lado de cá eu ponho 6 mais 1 mais 9 quartos. Que eram esses dois termos aqui que eu passei para a direita. Isso aqui tem a seguinte forma, x menos 1 ao quadrado, mais y mais 3 meios ao quadrado, igual, vamos fazer, colocar no mesmo denominador, 4, 6, 24, mais 4, 28, mais 9, 37. Beleza. Então, o que é esse cara aqui? É um círculo de raio 1 menos 2 terços, de centro 1 menos 2 terços, de raio raiz quadrada desse cara aqui. Certo? Que é 3 meios, tá certo aqui? Então, o centro é 1 menos 3 meios, e o raio é a raiz quadrada de 37 sobre 2, na verdade. Raiz de 37 sobre 2. Que é aproximadamente 3, um quebradinho, porque esse aqui é a raiz de 37, que é um pouquinho maior que 6. Dividido por 2 dá um pouquinho maior que 3. Certo? Só para ter uma ideia do tamanho desse círculo. O método de completar quadrado resolveu a equação de segundo grau e resolve praticamente toda vez que vocês precisam, que é, na verdade, o que a gente faz aqui, localizar a tua figura de segundo grau. Vejam que a parábola e o círculo são dois lugares geométricos de equações do segundo grau. Uma é uma equação de segundo grau mais simples, que é ax2 mais bx mais c, e a outra é uma equação de segundo grau um pouco mais complicada. Só que é uma equação de segundo grau, tem duas variáveis. Né? A equação, é que a equação da parábola ela também é uma equação de segundo grau, escrita assim, como lugar geométrico. Eu pego x2, ax2 mais bx mais c, menos y igual a 0. O y só aparece assim. Ele é um gráfico, é y igual a isso. A equação do círculo, em geral, vai aparecer na forma ax2 mais ay2, que tem que ser o mesmo coeficiente,
mais bx mais cy mais d igual a zero. Essa é a equação geral do círculo, que é uma equação desse tipo. Aí você vai dizer, mas então vamos mexer aqui. Então eu vou escrever assim. ax2 mais by2 mais cx mais dy mais d. Isso aqui é a equação do quê? Essa é da parábola. Essa é de um círculo, em geral. E essa aqui? O A e o B podem ser diferentes agora. Quem que é esse cara? Quais são as outras figuras de segundo grau quadráticas que vocês conhecem? Pode ser uma elipse, se esses sinais forem iguais. E pode ser uma hipérbole, se os sinais forem diferentes. Porque o A e o B poderiam ser positivos e negativos. Quando eles são iguais, ou é um círculo, ou é um ponto, pode degenerar num ponto. Se essa conta aqui, se esse número aqui fosse exatamente menos esse aqui, dava zero. Aí o único ponto que satisfaz essa equação é o centro. Mas poderia dar negativo, esse número aqui podia ser negativo. E aí não tem lugar, é vazio. Então, às vezes, como sempre, pode ser uma equação dessa, pode ter um lugar geométrico vazio. Essa aqui, em geral, não. Se os sinais forem diferentes, sempre tem solução. Mas, se forem também o mesmo sinal, pode ser... Aí você tem parábola, o círculo, a elipse e a hipérbole. E, na verdade, o círculo é o caso especial da elipse quando A é igual a B. E para localizar essas figuras, a gente completa quadrados. Tem mais um caso, que é ter um termo da forma, por exemplo, ax2, o b, na verdade, é x vezes y. E aqui o termo linear, que é isso, uma coisa desse tipo. Quando tem o xy, complica a nossa vida. O que está acontecendo é que a nossa figura, em vez de estar na posição bacana, ela está inclinada. E vocês vão aprender na geometria analítica a reposicionar essa figura via uma rotação. E aí reconhecer qual é a figura. Mas sempre vai envolver esse negócio de completar os quadrados para achar o centro da figura ou o eixo de simetria, para depois fazer a rotação. Tá? O círculo sempre tem essa fórmula, não tem o termo misto. Mas essas aqui podem... A hipérbole e a elipse podem ter, e eles podem estar assim, a elipse pode estar torta, a hipérbole pode estar torta. Ok? E sempre completar o quadrado é um belo instrumento para trabalhar isso aí. Não, pode, mas só que a gente faz por etapas para não errar o sinal. Então, como eu tenho que somar 1, eu subtraio 1. Como eu tenho que somar um 9/4 para isso aqui virar um quadrado desse tipo, eu tenho que subtrair. Depois, isso aqui, na verdade, é exatamente a mesma coisa que esse mais esse, então eu ponho. Eu poderia já passar para o outro lado, mas que é o que eu fiz aqui, na verdade, né? Que eu já somei do outro lado. Você pode somar dos dois lados da equação. Você põe aqui e põe aqui. É um outro jeito. Cada um desenvolve a sua técnica. É que eu sempre faço assim. Eu faço devagar. Eu faço primeiro do x, depois do y. Mas tem gente, às vezes, a pessoa vai ficando muito esperta, aí soma aqui, já soma aqui. Soma aqui, já soma aqui. Ok? Que também você pode fazer na equação aqui. Você soma aqui e soma do lado do y aqui. Já faz uma translação, basicamente, no y. Ok? Então, nossa história aqui, até agora não teve nada de cálculo. Alguém queria derivar aí. Mas nós vamos aprender a derivar ainda. Então, na hora que a gente derivar, nós vamos mostrar uma coisa bacana. Por exemplo, que todas as curvas quadráticas têm essa propriedade que elas só viram para o mesmo lado. Elas não vão e voltam. Mas, por exemplo, uma equação de terceiro grau, ela pode fazer assim. Ela pode aumentar, diminuir, depois subir. Isso a gente vai aprender na derivada. A gente vai aprender a calcular a tangente, o ângulo da tangente, como é que está variando. A aula passada. Quem não veio, não se preocupe, nós vamos ter que falar tudo de novo. Então, a derivação vai nos dar um instrumento que a gente pega uma equação, mesmo que seja uma coisa muito mais complicada do que uma equação de segundo grau ou do terceiro grau, e a gente vai saber se ela sempre vira para o mesmo lado, se ela sobe e desce, se ela muda de direção, se tem concavidade positiva e negativa. Todas essas coisas vão ser
calculadas, desenvolvidas e testadas usando, por exemplo, derivada e algumas outras coisas. Mas a derivada é fundamental. Mas aqui nós só fizemos cálculo, né, álgebra de ensino médio, assim até bem elementar. Mas vocês veem que o que eu queria, na verdade, não queria tanto falar tanto assim da equação de segundo grau. Não era esse o objetivo, se lembrarem. Se vocês ainda lembram do começo da aula, que eu falei que queria falar de demonstração. Quer dizer, mostre que toda parábola tem um eixo de simetria. Mostre que, não ficar assustado com essa palavra, mostre, com essa expressão, mostre que. Vocês vão ver um monte de vezes essa expressão. E eu quero quebrar logo a mística de que mostre que é uma coisa impossível de ser feita. Que alguns veteranos vão dizer para vocês, cálculo aquele, ainda mais o Pedrosa, ele gosta daquele negócio de mostre. Na verdade, eu não gosto de mostre o quê? Que faz parte de entender melhor, saber entender de onde vêm as coisas e não decorar 200 fórmulas. É impossível a gente decorar todas as fórmulas que vocês vão ver nesse semestre. Cada função vai ter uma derivada diferente, uma segunda derivada diferente. Se vocês não aprenderem como acham essas coisas, não vai dar. Então, a ideia de entender de onde vem, para onde vai, esse processo de justificativa se chama demonstração. O grau de formalização é que às vezes embaralha um pouco as pessoas. Nós aqui não vamos exigir de vocês que virem matemáticos profissionais e façam demonstrações formais. Mas nós gostaríamos que vocês terminassem o curso e tivessem uma boa ideia do que é uma demonstração e como a gente convence as pessoas de que uma coisa matemática é verdadeira. Isso aqui é um exemplo muito simples.